todos os anos os telefones ficam mais rápidos, mais finos, mais leves, com melhor ecrã, melhor som. Bom, som nem sempre, mas... E a bateria, coitada, ela não evolui ao mesmo ritmo. Bom, isso para mim é dos aspectos mais importantes. E vocês sabem, para quem já viu o vídeo do Mi Max, da análise que eu fiz deste telefone, percebeu que para mim este aspecto da bateria é muito importante e por isso de todos os telefones que eu já testei, incluindo o Mi Mix, que vimos há muito pouco tempo na análise que aparece aqui algures, eu adorei o telefone, é super bonito, com aquelas quase sem bordas e o tamanho de ecrã é igual a este, mas consegue ser um telefone ainda mais pequeno, ou seja, mais fácil de usar com uma mão, mais fácil de guardar no bolso e de todos os que eu já testei, muitos topo de gama inclusive, este é o meu favorito. Porquê? Muito por causa da bateria. Portanto, já viram como eu dou importância a isso. Mas, provavelmente, vocês não têm uma bateria tão grande quanto a deste telefone. E por isso, hoje quero partilhar convosco as dicas e todos os truques que eu uso para fazer aumentar o tempo de autonomia do telefone. E acreditem que são muitos e acho mesmo que vai valer a pena e que vocês vão gostar. E no final vão querer ver também um vídeo de como pôr o telefone mais rápido e como pôr mais espaço no telefone. Mas bom, sem mais demoras, vamos então ver os truques e dicas que eu uso pessoalmente e que vou partilhar hoje convosco para vocês melhorarem a autonomia do vosso telefone. Olá, eu sou o Tiago e se houvesse um campeonato de natação entre os problemas que nós mais temos frequentemente nos telefones e nos tablets e etc., eu acho que o tema das baterias seria o Michael Phelps. A sério, ele ganha sempre, está sempre presente e há uma pergunta em concreto que eu ouço muitas vezes que é o das baterias viciarem. Já falámos disto, mas então eu vou tentar agora explicar de uma forma um bocadinho mais simples e mais rápida também e depois já vamos passar ao resto. Imaginem um jarro de água de 100 litros. Eu tenho aqui um por acaso. Imaginem... Ok, não, este não tem 100 litros. Ok, tem 100 porque não tem nenhum, mas 100, 100. Pronto, então imaginem... Não é este, e já vão perceber porque é que eu estou a fazer o exemplo com 100. Mas então, imaginando que isto leva 100 litros. Isto podemos dizer que é a bateria. E leva aqui 100 litros de água e aqui em cima está o quanto ela gasta em cada segundo ou em cada minuto. Não interessa. Nós queremos que isto seja o mais pequenino possível, que é para largar pouca bateria de cada vez. Para estar a gastar pouca bateria. E hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre esta parte da bateria toda, que é o quanto estamos a gastar. E vamos tentar reduzir isto ao máximo, que é para ela estar a gastar o mínimo possível. Este problema da capacidade dela, que parece uma coisa muito óbvia, é um problema sério. Imaginem, nós vamos enchendo isto e cada vez que esgotamos o jarro e vamos acumulando outra vez, vamos assumir que vai-se acumulando aqui pó e sujidade e etc. Então, ao fim de 500 vezes de tirar e pôr água, vai estar com, vamos imaginar que tem tudo isto vai ser pó e sujidade, portanto não vai caber aqui água, ou seja, mais ou menos 20%. Eu estou a usar estes valores e já vão entender porquê. Portanto, ao fim de 500 vezes, 20 litros vão estar ocupados de sujidade e coisas que não são água. Portanto, nós vamos meter água, mas na verdade só vamos estar a encher com 80 litros. Os outros 20 não são nada. Então já estão a ver que, mesmo que eu vá enchendo e que a bateria que esteja a indicação de que o jarro está cheio, o cheio não corresponde a 100%, não corresponde a 100 litros. Embora ele diga que está cheio e nós achemos que ele está cheio. E quando ele está quase a chegar àqueles 20%, ele chega a zero, ele está vazio. Isto parece confuso? Ok, então eu vou explicar. Eu disse-vos estes valores porque são valores reais, não fui eu que inventei. Nada disto que eu vou dizer fui eu que descobri por minha luz própria. Não, isto está tudo online. Podem descobrir em vários sites e etc. Vou dar-vos um exemplo de uma fonte que vocês confiam muito, que é a Apple. Assim, do iPhone. Então, a Apple diz, e está no site deles, podem ver, não sei eu que estou a inventar, que ao fim de 500 ciclos, um ciclo é gastar a bateria 100%, ou seja, esvaziar o jarro todo. Ao voltar a encher isto, portanto, 500 vezes, no máximo, atenção, no máximo, a bateria do iPhone vai ter uma capacidade de 80%. Ou seja, ao fim daqueles 500 ciclos, ela vai gastar pelo menos 20%. Ela pode perder até mais, pode perder 20, 30. Ou seja, quando carrega um iPhone e ele diz que está a 100, é verdade, a bateria está a cheio, está com o máximo de água que ela pode ter, mas não está a 100%. Está no máximo a 80%. Isto é o que a Apple garante, é no máximo 80%. Isto é mesmo importante porque as pessoas pensam, a bateria está viciada, agora gasta-se mais rápido.
E isso para mim dá-me a sensação de que esta parte aqui está maior e portanto a bateria esgota-se mais rapidamente. Não é verdade. Esta parte aqui, ou pelo menos não é necessariamente verdade, porque há muitas coisas que fazem aumentar isto e hoje vamos explicar como é que isto se diminui, que é para gastar o mínimo possível. Mas já estão a ver que a bateria que nós temos para o nosso dia não depende só desta parte, mas também de quanto é que a bateria consegue aguentar e consegue ter. Portanto, quando dou um telefone que não é novo, eu nunca sei em que estado é que isto está, na verdade. E este mito da bateria viciar é só um. Eu já fiz há algum tempo um vídeo sobre 5 mitos sobre baterias. Podem vê-lo, aparece aqui alguns no ecrã. E vão lá ver vários, como aquele de, por exemplo, ter que carregar a bateria durante não sei quantas horas, na primeira vez que se usa, ou não se pode usar logo, tem que se pôr a carregar até 100%, ou tem que ser carregado até 100%, não se pode tirar se estiver a 99%, porque isso estraga. Bem, é uma quantidade de mitos. E também fiz outro vídeo de dicas para aumentar a capacidade da bateria. Ou isso, ou então há uma coisa de como estimar. Tem a ver, o ponto é estimar a bateria e fazer com que estes 20% demorem a chegar aqui. Ou seja, não queremos estragar o jarro, não queremos estragar a bateria, queremos que ela continue com o máximo de capacidade possível. Pronto, já terminámos aqui o jogo das cozinhas, já posso guardar o jarro outra vez. Pronto, mas aquilo era para perceberem que neste tema das baterias há muitos fatores a ter em conta. Eu acho que esses 2 vídeos, se quiserem ver, eu recomendo mesmo. Tenham só cuidado, porque eu na altura era um pouco mais sério e não via piadas e, portanto, eu sou capaz de ralhar um bocadinho, mas se conseguirem passar isso, a sério que vai valer a pena pelo conteúdo, eu acredito mesmo nisso. Pronto, então hoje quero complementar esses 2 vídeos, não quero repetir muita informação, portanto já lá dei as dicas de como, portanto, de coisas que podem estragar a bateria, que podem fazer com que ela fique com menos capacidade. Então hoje o que eu me quero focar é em fazer com que ela perca o mínimo de bateria em cada instante. São essas dicas que eu vos vou dar, porque vocês sabem que eu preciso e valorizo muito o tema da bateria, portanto tenho muito estes cuidados e volto a repetir, tudo isto que eu estou a dizer são de coisas que eu li e de experiência própria, coisas que eu me apercebi que aconteciam. Portanto, não estou aqui a dizer o que estou a inventar, mas eu posso estar enganado em alguma coisa. Eu tentei pôr as fontes todas naqueles vídeos, tudo o que eu disse tem lá as fontes e demorou muitas horas a ler tudo, mas é porque era um tema que se falava tanto e havia tanta informação que dizia uma coisa, outras pessoas diziam outra. Bem, aquilo era uma confusão e eu decidi, ok, então eu vou ler isto de uma vez por todas, fica a perceber e acabou a confusão. E até isto aplica-se, hoje vou falar do smartphone, mas aplica-se também a tablets, a computadores, a tudo o que tiver uma bateria. Aquelas dicas que eu dei aplicam-se. Obviamente que é preciso ter os cuidados para extrapolar uma informação, mas são dicas no geral para baterias que dão jeito. Portanto, vou deixar os links na descrição para verem tudo isso e acho mesmo que vos pode ser útil. Então, para começar, primeira dica que eu dou é a vibração. A vibração é um motorzinho, um pequeno motor que o telefone tem lá dentro e que faz o telefone vibrar. Isto aplica-se, por exemplo, quando alguém nos telefona, ou quando toca o despertador, ou uma mensagem, uma notificação. E também há um ponto muito interessante que é, quando clicamos no ecrã ou em algum botão, o telefone reage vibrando. Essas pequenas vibrações, obviamente, nós aqui não vamos falar de uma coisa que gaste 50% de bateria, não, estamos a falar de coisas que gastam um bocadinho, mas que todas somadas fazem com que gaste muito e se calhar aqueles 10% davam o mesmo jeito numa altura específica. Então, eu desativo sempre isso, tudo o que é o telefone que vibra quando eu toco em algum botão, ou até no teclado, quando eu estou a escrever uma mensagem, vibra imensas vezes. Nas chamadas, pronto, aí se calhar não dá jeito de tirarem a vibração porque tem o telefone no bolso, mas se estiverem em cima da mesa e o som for suficiente para vocês, então optem por ter só o som e não ter a vibração, porque vão conseguir poupar aí alguma bateria. A vibração gasta mesmo um bocado. Depois é o ecrã. O ecrã tem muitas coisas, portanto eu vou tentar por partes a ver se não me esqueço nenhuma. Em primeiro lugar, se tiver um ecrã OLED ou AMOLED ou Super AMOLED, atenção, eu disse OLED, não basta ser LED, tem que ser OLED. Então aí, se usar uma imagem, imaginem, tem uma imagem preta, na verdade, todos os pontos pretos vão ser pontos em que o ecrã está desligado. Naquele ponto específico está desligado e por isso não só é um preto muito perfeito, é muito bonito porque é mesmo preto, não é um cinzento com luz por trás e fica uma imagem um bocado estranha. E reparam nisso, nas televisões que são OLED, em que os pretos são mesmo pretos porque é a ausência de luz, e essa é a definição de preto, para quem gostar de filosofia, enquanto que nas outras o preto é a luz preta e está iluminada por trás, portanto aquilo fica estranho. Portanto, não só é mais bonito, como poupa bateria. Como? Exatamente assim, porque tendo os pixels desligados, não está a consumir. E isto é importante porque, é como vos disse, o ecrã é mesmo aquilo que gasta mais.
Então imaginem, se tiverem um tema preto, não é azul escuro ou cinzento, é preto mesmo, preto, então aí os pixels vão estar desligados e isso vai ajudar vai ajudar a consumir menos bateria e a poupar mais bateria. Ok, assim é que é. Depois, o brilho. O ecrã tem uma luz por trás, isto no caso dos LCDs, os AMOLEDs a cada um, mas basicamente, quanto menos brilho, menos luz, ou seja, menos esforço o telefone está a fazer e então aí poupam bateria. Também reduz o aquecimento de alguma forma e portanto, se puderem pôr menos brilho, isso é ótimo. Eu recomendo sempre, há muitas pessoas que eu conheço que têm o brilho sempre no máximo. Isso, não vamos falar do facto de fazer mal aos olhos, porque faz. Até tenho uma aplicação que já vos mostrei há pouco tempo num vídeo que baixa ainda mais o brilho do telefone e não só magoa menos os olhos, como faz reduzir um pouco o consumo. E isto é mesmo importante. Portanto, se puderem ter o brilho em automático, já ajuda, porque pelo menos não está sempre no máximo. O automático já faz com que de vez em quando ele baixe. Mas mesmo assim, eu reparei que o automático põe mais do que é necessário. Por isso, se puderem em alguma altura pôr ainda menos, será ótimo. E isto conseguem confirmar facilmente nas opções, nas definições de bateria. Veem que aquilo que gasta mais em primeiro lugar é sempre o ecrã. É muito raro não ser. Portanto, o ideal é ter o ecrã desligado. Isto parece parvo, mas eu vou já explicar. É que existe aquela opção de desligar o ecrã automaticamente ao fim de alguns minutos. Obviamente que é chato ver o ecrã sempre a desligar, mas se calhar ele vem por pré-definição com muito tempo e então podemos baixar um bocado. Outro aspecto é a conectividade. Estamos a falar do Wi-Fi, GPS, Bluetooth, dados móveis. Bom, por partes. Então, o GPS gasta mesmo muito e portanto se puderem tê-lo desligado, ótimo. Se bem que para aplicações dos mapas e Uber e etc, precisam ter o GPS ligado, mas isso são coisas mais ou menos pontuais e acaba por também não fazer assim grande impacto. Mas, bom, então o GPS desligado consegue poupar a bateria. O Bluetooth gasta muito pouco, mas é assim, para quem quer poupar, o muito pouco é alguma coisa, portanto desliguem se puderem. O Wi-Fi é um tema interessante, porque vamos primeiro falar da rede, os dados móveis. Então, importante saber que o 4G gasta um bocadinho mais do que o 3G em termos de bateria. O 3G gasta um bocadinho mais que o 2G. O 2G é praticamente nada. E o 2G gasta um bocadinho mais que o Wi-Fi. Pronto, esta é a hierarquia de consumo. Portanto, se estiverem em casa, desliguem os dados móveis e liguem o Wi-Fi. E numa situação de emergência em que só querem ter o telefone pronto para receber uma chamada ou uma mensagem, desliguem os dados móveis, tirem o 4G, tirem o 3G, ponham só o telefone em 2G. Aí, o sol está a baixar imenso. Isto o vídeo vai ficar estranho agora em termos de cor. Se quiserem ser ainda mais agressivos, há uma opção de desligar o Wi-Fi assim que desligam o ecrã. Ou seja, por pré-definição, penso que em todos os telefones, o Wi-Fi continua ligado quando desligamos o ecrã. É isto que faz com que recebamos uma notificação ou quando ligamos o telefone, o ecrã, já temos lá as notificações todas, as novidades, um e-mail, uma mensagem de alguém, etc. Se tiverem esta opção de desligar o Wi-Fi, basicamente vão deixar de receber notificações e quando ligam o ecrã, ele liga o Wi-Fi e aí é que vai sincronizar com todas as aplicações de comunicação e etc. Não, isto assim não dá, isto assim já não há luz, eu tenho que tratar disto. Não, eu tenho mesmo que ir abrir aquilo outra vez. Pronto, já aumentei aqui a luz de outra forma, isto agora vai ficar muito estranho, mas... Depois, aplicações gratuitas. Este ponto é muito importante porque há aqui dois aspectos a terem atenção. Ok, há vários aspectos, mas vamos por partes. Então, se tem uma aplicação daquelas que diz que é para poupar bateria, e muitas delas são grátis, como é que elas ganham dinheiro? Muitas delas são através de publicidade. Tem lá uns bannerzinhos a passar publicidade de alguma coisa, parece inocente, mas reparem no seguinte, isso vai estar a gastar internet, porque precisa descarregar aquelas imagens ou vídeos ou o que for de publicidade, precisa estar a gastar a bateria porque está ali a processar e a passar mais qualquer coisa. Portanto, a aplicação que diz que poupa, acaba por estar a gastar mais, não faz muito sentido. E infelizmente isto acontece e é um problema. Portanto, se é essa aplicação que vocês usam, eu não sei qual é que usam para poupar bateria, eu pessoalmente não uso nenhuma e como estou a falar da minha experiência, o que vos posso dizer é, eu não uso e consigo com estes truques diminuir bastante o consumo de bateria. E queria só então deixar mais umas 2 ou 3 dicas. Um são os widgets. Os widgets é aquilo que nós temos na nossa página principal do telefone. O Android, o iPhone acho que ainda não tem, que é, por exemplo, ter o tempo, e aquilo vai mudando sempre o tempo, ou o calendário, ou o e-mail. Bom, então, temos naquela página principal e aquilo está sempre a fazer uma atualização e esses widgets acabam por consumir bateria exatamente porque necessitam dessa atualização. Portanto,
notificações a caírem a todo momento, isso faz gastar mais bateria. E já vamos passar a esse tópico, então só dizer mais uma coisa sobre este ecrã principal, portanto são os widgets e são as imagens de fundo ativas. Se calhar alguns de vocês não sabem o que isso é, mas então para quem tem, são imagens que mexem, têm umas bolinhas ou umas bolhinhas ou o que for, mas acaba por gastar mais bateria e portanto se é esse o vosso caso, tirem essas imagens de fundo ativas. E finalmente as aplicações, este é um grande tópico e eu aqui vou fazer a ponte para o próximo vídeo, que é o de como pôr o telefone mais rápido. Aqui há várias coisas que acabam por enganar e ser contraproducentes, então pronto, este tema das aplicações também é importante porque falámos no vídeo anterior desta série. Então no do espaço eu já vos disse que era importante tirarem aplicações que estão a mais e vocês já entenderam mais ou menos porquê. Se tiverem muitas aplicações instaladas, elas vão acabar por estar, são várias, a ir buscar notificações aqui e ali e acabam por estar a gastar recursos, tipo internet e etc. Portanto vai ter dois impactos, na bateria e no desempenho do telefone e obviamente no espaço, porque se tirarmos a aplicação ganhamos espaço. Então essa é uma das questões, tirar aplicações que não usamos ou que usamos pouco. Isso podem ver no vídeo que falámos do armazenamento, portanto já levam aqui uma grande bagagem. Depois ver essas tais aplicações que estão sempre a fazer refresh, ponham o Facebook, se ele está sempre a dar notificações, em vez de porem constantemente, ponham de X em X minutos, ou por exemplo o backup das fotografias automáticas, backup automático das fotografias, como vimos por exemplo no Google Photos. Por exemplo, há quem tenha no caso de cada vez que me liga o Wi-Fi, ele faz o backup automático. Mas também há a opção dele só fazer isso quando está ligado à corrente. Eu confesso que tenho muitas desativadas as notificações, não só para não ser incomodado, mas também para não estarem sempre ali à procura de ver se há novidades, porque eu também não preciso. E pronto, tirando as aplicações que não usam ou que não usam tanto, o outro tema é fechar as aplicações assim que deixamos de estar a usá-las. Isso não tem impacto. E não sou eu que estou a dizer, eu estou só a pegar nas palavras do vice-presidente da Apple, o Craig Federighi. Não sei se ele é vice-presidente, mas é um dos diretores lá de cima e, portanto, o que ele está a dizer, eu só estou a copiar as palavras dele. Vou deixar o link na descrição para esse e-mail que ele enviou a dizer que isso não tinha impacto e, na verdade, eu até vos vou explicar no próximo vídeo porque é que isso tem impacto negativo no desempenho e que vai acabar por afetar a bateria. Eu não vou explicar já porque pode ser confuso, então no próximo eu vou explicar. O mesmo acontece com a questão das atualizações, de cada aplicação estar sempre à procura de novidades. Isso também vai ter impacto no desempenho e esse é outro tópico que vou falar no próximo vídeo. E um terceiro tópico que vou falar no próximo e que também se aplica ao tema das baterias é o de pôr no modo poupança de energia. Sim, é óbvio, se fizerem no modo poupança de energia, o telefone fica com um bocadinho mais de autonomia. Em alguns casos é ridículo, estamos a falar de poucos minutos. Obviamente existe depois o modo Ultra, em que então ele bloqueia tudo o que é aplicações e fica um telefone burro, entre aspas, em que ele não tem aplicações, não tem acesso a nada, tem só os contactos e as mensagens e não tem praticamente nada. Então pronto, chegando a esse limite, obviamente que a bateria fica consegue aguentar muito mais horas, porque não está a fazer nada. Mas então, se for esse o caso de uma emergência, ativem esse modo de poupança de energia. Mas então vou falar disto, do poupança de energia, como é que isso afeta também o desempenho. Mas reparem que foi a última que eu anunciei, todas estas, para mim esse é o último recurso, exatamente porque tem um impacto muito grande no desempenho. E pronto, quero explicar isto melhor no próximo vídeo e acho que gostava mesmo que vissem esse vídeo, não queria que o perdessem, portanto subscrevam para o verem assim que ficar disponível. Eu vou fazer a interligação dos 3 vídeos, porque acho que é mesmo importante e portanto para vocês que estão a ver, não percam, porque acho que vão aproveitar também muito daquele para ficarem com um telefone muito mais poderoso, com mais espaço, com uma bateria melhor e com um telefone mais rápido. Eu acho que isto é o que toda a gente quer quando pensa em comprar um telefone mais caro. E também vou fazer outro vídeo, ainda bem que agora lembrei-me disso, de como pôr as fotografias melhores. Portanto, lembrei-me que a câmera também é um aspecto e portanto também vou falar disso, de como fazer as fotografias ficarem melhores num telefone. Portanto, vou querer falar destes temas. Se calhar isto agora deu uma ideia para criar uma série de dicas que eu uso no meu dia-a-dia e que vão tornando o telefone melhor. Se acharem boa ideia, digam nos comentários, ou ponham um like neste vídeo, ou façam as duas coisas, ou então, não sei, subscrevam, se subscreverem eu fico a saber que sim, que querem ver mais vídeos meus, então eu vou fazer mais deste tipo de vídeos que acho que vos ajudem, pelo menos a mim ajuda-me pessoalmente no meu dia-a-dia.
Portanto, é isso. Queria perguntar-vos se já conheciam algum destes truques, quais é que vocês usam. Digam-me nos comentários, vou ler todos e vou estar mesmo atento, como estou sempre, mas especialmente hoje, exatamente porque pode haver alguma dica que me tenha escapado e vou então referir no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos. Isto agora pode-se criar aqui uma boa ideia. E pronto, não me quero alongar mais. Por hoje é tudo, obrigado. Não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos vídeos, que acho mesmo que vão gostar. Santo Natal para todos e um feliz 2017, se bem que ainda nos vemos antes. Até ao próximo vídeo.